Existem símbolos que atravessam o tempo, mistérios que se escondem nas sombras da história. Entre esses enigmas, um dos mais fascinantes e incompreendidos são as cartas de tarô. Você já se perguntou quem criou esses símbolos? Por que essas cartas ainda são vistas como um portal para o desconhecido? E o mais intrigante, o que realmente está por trás do tarô? Iremos desvendar sua história e sua magia. Será que essas cartas realmente são tão poderosas? Além disso, iremos conversar com uma cartomante especializada no tarô e tirar algumas dúvidas. Você está pronto para entrar nesse universo desconhecido? A carta aqui é o Diabo. Na minha opinião, é uma das cartas mais temidas e mais difíceis das pessoas estarem aprendendo. Para quem não conhece, o tarô é um baralho composto por 78 cartas, dividido em dois grupos, os arcanos maiores e os arcanos menores. Essas cartas são usadas para leituras e interpretações simbólicas, e quem busca uma leitura geralmente está em busca de resposta sobre questões pessoais, como o futuro, relacionamentos, carreira ou decisões importantes da vida. O cartomante é quem faz a leitura, e o querente é a pessoa que busca as respostas. Mas o que muitos não sabem é que o tarô nem sempre foi usado para prever o futuro. Na verdade, suas origens são muito mais inesperadas do que você imagina. Para entender o tarô, precisamos voltar para o século XIV, a Itália medieval. E surpreendentemente, essas cartas não eram originalmente criadas para fins místicos. Elas eram apenas um jogo de cartas, conhecido como tarot ou taroti, destinado à nobreza sem qualquer associação espiritual. Um jogo elegante, jogado em festas nos salões de castelos, onde as famílias nobres competiam pela vitória. As cartas, então, não guardavam segredos místicos. Mas, de repente, em meados do século XVIII, algo mudou. Essas cartas passaram a ser associadas ao ocultismo, o que poderia ter transformado simples cartas de jogar em um portal para o espiritual. Agora, você está na França iluminista, onde as grandes cidades estavam imersas em uma efervescência intelectual e cultural. E a nobreza, com seus trajes luxuosos, organizava eventos extravagantes em castelos e salões de luxo. Lá, o tarot era jogado publicamente, como um entretenimento inofensivo, mas havia algo a mais. Nos becos escuros e nas ruas apertadas das grandes cidades, o mesmo baralho ganhava outro significado. Se você soubesse onde procurar, poderia encontrar taverneiros e andarilhos jogando carta à luz de velas. Em mercados movimentados, curandeiros e charlatões utilizavam as cartas não só para diversão, mas para prever o destino dos curiosos. E o tarô, que começou como um simples jogo, passou a ser visto com outros olhos. Mas será que essas previsões eram levadas a sério? Para muitos, era apenas mais uma forma de enganar os supersticiosos. Contudo, para outros, essas leituras eram um reflexo de algo maior, uma janela para o futuro. À medida que o tarô se afastava das mãos da nobreza e ganhava as ruas, os rumores começaram a se espalhar. Na sociedade da época, as cartas passaram a ser vistas como algo perigoso. Grupos esotéricos e ocultistas começaram a usá-las secretamente em rituais místicos. Os praticantes eram vistos como marginais, misteriosos e muitas vezes ameaçadores. Jogar tarô em público era muito perigoso. Se você fosse alguém da época e quisesse uma leitura, provavelmente teria que se encontrar com um cartomante em um local discreto, longe dos olhos da igreja e da sociedade, em tavernas mal iluminadas, onde apenas os corajosos se aventuravam, ou mesmo nas casas de praticantes de magia. O tarô se tornava uma ferramenta de conexão com o espiritual, mas isso sempre vinha com um risco. Os boatos eram sombrios. Muitos diziam que aqueles que jogavam as cartas de tarô estavam fazendo um pacto com o diabo, invocando forças além do controle humano. Outros acreditavam que as cartas eram capazes de amaldiçoar aqueles que as consultavam, atraindo a desgraça e a morte.
O avanço do tarô não passou despercebido pela Igreja Católica, que via com maus olhos qualquer prática que se afastasse das doutrinas cristãs. Com o tempo, o tarô foi banido em várias regiões, sendo considerado uma prática herética. Aqueles que insistiam em consultar as cartas eram acusados de bruxaria, perseguidos e até mortos. Era comum que praticantes e leitores de tarô fossem forçados a esconder suas atividades. Muitos eram denunciados por vizinhos, temendo que o tarô trouxesse desgraça ou influências demoníacas. Assim, as leituras se tornaram clandestinas, algo realizado apenas sobre o manto da noite ou em espaços escondidos das cidades. Emi, obrigado por vir aqui no canal, compartilhar seu conhecimento com a gente. Te agradeço imensamente pela sua disponibilidade. Como que funciona um jogo de tarô para quem não conhece? Primeiramente, eu que agradeço, ok, pela confiança, pela credibilidade em me chamar para participar aqui para estar falando um pouco sobre. A respeito de como funciona o jogo de tarô, isso vai muito de cada profissional. Não tem uma receita de bolo ou uma regra de tem que começar o atendimento assim, tem que começar daquele jeito. O atendimento é totalmente personalizado, então vai muito de cartomante para cartomante. O meu atendimento, eu tenho restrições como não responder perguntas envolvendo morte, saúde, gravidez, e eu peço o nome completo, data de nascimento e a pergunta da pessoa e embaralho e mando fotos e áudios. Quando a gente fala de tarô, a gente está tratando de alguma entidade, de algum poder superior? Como que essas informações são captadas? O tarô ele não é ligado a nenhuma entidade é ligada ao tarô. Porém, o que acontece é que muitas pessoas, médiums que têm mais facilidade em contatar o mundo espiritual e também ter mais contato com entidades como Exus, pombagiras, ciganas, acabam tendo mais fluidez com o tarô, por conta dessas entidades que acabam aí ajudando junto ao conhecimento que a pessoa já tem das cartas, Então acaba que se torna mais fluido, mas nenhuma entidade em si pertence ao tarô e o tarô também não é ligado a nenhuma delas. O tarô ele tem uma ligação com alguma religião específica ou não necessariamente? Não, o tarô ele não é ligado a nenhuma religião, a nenhum dogma, mas é muito interessante, porque nesse meu tempo de estudo, de prática, eu gosto de dizer que o tarô ele é o espelho da alma humana, porque tudo que a gente tem aqui na Terra, no plano espiritual, tudo está um pouquinho no tarô. Coisa relacionada à alquimia, astrologia, psicologia, numerologia, tudo que a gente tem, até uma parte do cristianismo, por conta da carta do Papa, está no tarô. Então eu gosto de dizer que ele amplia tudo, mas ele não pertence a nada. É o espelho da nossa alma. O tarô, ao longo dos séculos, foi incorporado a diversas tradições esotéricas. O cristianismo, como vimos, rejeitou veementemente o uso das cartas, associando-as ao diabo e ao paganismo. Mas outras correntes, como o esoterismo europeu e a cabala, abraçaram o tarô como uma ferramenta para decifrar o invisível. Nesses círculos, as cartas não eram apenas símbolos de adivinhação, mas também representações dos mistérios cósmicos. No entanto, o tarô nunca foi em si uma religião, ele sempre foi um apoio, um instrumento, uma janela para o que está além da compreensão, mas isso não impediu que muitas pessoas, ao longo da história, o tratassem como uma verdadeira doutrina. Como vimos anteriormente, o tarô é composto por dois grupos principais de cartas, os arcanos maiores e os menores. Os arcanos maiores, com suas 22 cartas, são os mais misteriosos. Eles representam arquétipos universais, como o louco, a morte e o mago. Cada carta carrega significados profundos que variam de acordo com quem lê e o contexto em que aparece. Na época medieval, esses símbolos eram carregados de significados ocultos. A figura do louco, por exemplo, era vista como a representação da jornada humana, o viajante que se lança no desconhecido. O mago, por outro lado, simbolizava poder e conhecimento, muitas vezes associado a figuras místicas da época. Você poderia falar pra gente sobre algumas cartas, dizer o significado delas e explicar um pouco, passar um pouco do seu conhecimento com relação às cartas? Se você tem alguma preferida? A minha carta favorita é o louco, tanto que eu tenho ele tatuado aqui. E a respeito de cartas, que as pessoas são bastante curiosas e quando saem no jogo elas até ficam em certo desespero, seria a morte
e o Diabo, né? Que são cartas que não são exatamente o nome que elas carregam, né? A morte, tudo bem, ela pode sim falar de morte, né, num jogo, tanto morte de um ciclo, né? Ou seja, um ciclo que está indo embora, está se encerrando definitivamente para vir um novo, quanto pode falar da morte carnal, né? Ou seja, uma pessoa ir para outro plano, né? De fato morrer. Mas aqui a morte ela é bem interessante porque ela fala de renovação, ela fala de transmutação. Não é uma carta tão pesada quanto as pessoas acham que é. Tudo bem, tem um cavaleiro aqui, né, sendo a própria morte, passando, mas tem aqui uma criança. A criança é símbolo de renovação, então é uma carta que diz, olha, as coisas não vão ficar do jeito que estão para sempre, tem que ter mudança. As coisas precisam morrer para que haja um novo começo, né? E a outra carta aqui é o Diabo. Na minha opinião, é uma das cartas mais temidas e mais difíceis das pessoas estarem aprendendo, porque elas ligam ele ao diabo, literalmente. Mas o diabo, ele também é muito interessante porque ele fala de nós, seres humanos, ele fala dos nossos traços, fala do egoísmo, fala da ganância, fala do vício também, não é à toa que tem esse casal acorrentado aqui, vício em droga, relacionamento abusivo, tudo que é referente a algo tóxico é o diabo. Porém, o lado positivo dele é aquela ganância, você querer uma coisa, você ir atrás, fala também da sexualidade, né? Mas aqui ele sai mais como algo tóxico nas leituras, né? Sai como uma prisão, de fato, você querendo sair de uma situação e não conseguindo. Mas em contrapartida a gente tem os amantes, que é uma versão mais leve do diabo. Por quê? Aqui é o Jardim do Éden, fala de Adão e Eva e fala de liberdade, fala de você escolher uma coisa por amor, não é igual o diabo em que você está fazendo por obrigação. Aqui de fato fala da liberdade de escolha. Como vimos agora, a própria Carta da Morte raramente representava o fim literal. Ela simbolizava a transformação, o ciclo eterno de vida, morte e renascimento. Um lembrete sombrio de que, para haver mudança, algo deve ser deixado para trás. Mas se as cartas têm significado, quem teria desenhado as cartas? Enquanto muitas cartas foram atribuídas a artistas italianos como Bonifácio Bembo, as imagens evoluíram ao longo do tempo, sendo moldadas por várias culturas e tradições. Cada carta é um símbolo carregado de significados profundos, e os desenhos foram influenciados pela alquimia, astrologia e simbolismo cristão. E por incrível que pareça, os criadores originais nunca imaginaram que esses desenhos simples se tornariam ferramentas espirituais tão poderosas. O tarô, um simples baralho de cartas ou um portal para o desconhecido? Talvez nunca saibamos a verdade completa. E você, o que pensa sobre as cartas? Um jogo de sorte ou um mapa para o universo? Se você gosta de mergulhar em mistérios e no desconhecido, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário com suas teorias e ativar o sino para não perder nenhum dos próximos mistérios. Eu agradeço a quem tenha ficado até o final e eu te vejo no próximo vídeo.